iniciar aqui. Então, muito obrigado, pela presença de vocês. Então, eu vou colocar aqui um áudiozinho de relaxamento para a gente fazer, então, a nossa equalização das nossas energias, das nossas consciências, tá? Para que a gente possa, hoje, ter um bom desenvolvimento de temas, né, que vão contribuir aí ao à nossa vida, né, não só na matéria, como também no entendimento psíquico sobre a nossa trajetória desta encarnação, tá bom? Então eu peço a vocês agora esse momento de tranquilidade, nós vamos fazer uma pequena meditação, tá? Sueli Mara, que você não participou, então a gente começa com essa equalização. Então, se você não estiver num ambiente isolado, procure um cantinho, se tiver com TV ligada, desliga, rádio, etc. Celular deixa do lado, tá? Se tiver gente na sala, pede para ficar em silêncio nesse momento, tá? Pode falar, Eu Sueli. só tenho, eu só tenho gatinhos, eu e gatos só. Então tá ótimo. Então não tem problema, porque eles já se acomodaram aqui na sala, cada um está num lugar, eles ficam quietinhos, tá? Que, que bom, os animaizinhos sempre contribuem com o nosso trabalho. Verdade. Então, Sueli, já que você já está na sala, no sofá, então, é, por favor, procurem fechar os olhos agora, né? Tentem se posicionar de forma, numa postura ereta, tá ok? Se possível, com a planta dos pés no chão. É, Vamos agora mentalmente, tá? Vamos nos livrar das nossas preocupações, dos nossos afazeres. Vamos tentar higienizar um pouco a nossa consciência, até porque nesse momento em que você entrou na sala, tá? Nada disso poderá ser resolvido. Esse é o seu momento, o seu encontro consigo mesmo. Então eu peço a você, então, que agora tente, tá? Entrar numa energia de paz, de tranquilidade, tá? E neste momento aí, na sua consciência, na sua tela mental, tá? Procure um local onde você gostaria de estar neste momento, tá? Se é num campo, debaixo de uma árvore, na praia, na frente do mar, no pico de uma montanha, enfim, tente se projetar mentalmente num local onde você mais gostaria de estar agora, tá? Num clima agradável, tá? Olhando a natureza, os insetos, os bichinhos, ok? Tente buscar no seu interior esta sensação, essa vibração. Ao mesmo tempo, tá? Que nós estamos aqui sentados, já em posição. Procurem, portanto, relaxar o seu físico, tá? Mexam os ombros, o pescoço. Não é um alongamento, é apenas um relaxamento. Os dedinhos dos pés, os braços. Alivie o semblante. Se possível, ó, mexam com os músculos da face, sim, para relaxar, para tirar a tensão, tá? Do nosso dia a dia. Vamos assim ambientalizar. Você já está no ambiente que você escolheu, né? Então você já está agora devidamente relaxada. Procure agora respirar lentamente pelo nariz, tá? E exale também vagarosamente. Vamos agora começar uma prática respiratória que tem a finalidade, tá, de equalizar o ritmo cardíaco e também higienizar, né, oxigenar a sua mente, tá bom? Nós vamos fazer aqui então três etapas, tá, de 5 segundos, onde eu vou pedir a vocês que respirem lentamente, contando 5 segundos pelo nariz. Ao final, retenha com os pulmões cheios, conte mais 5 segundos e depois, lentamente, pela narina, esvazie os seus pulmões, tá? Contando também 5 segundos. Ao final, com os pulmões já vazios, fixe a respiração também mais 5 segundos. Vamos fazer essa prática
por 3 momentos, ok? Então, vou pedir a vocês, então, que se concentrem para que a gente faça essa prática e assim venhamos a relaxar, tá bom? Então, vamos começar, então, a nossa respiração. Eu vou tentar colocar aqui um sonzinho agradável para vocês, tá? Então, vamos lá. Ponto, ainda de olhos fechados, tá? Agora podem respirar normalmente. Vamos manter então a nossa vibração dentro desse estado de paz, de calma, de tranquilidade. A quem conhece a figura ou já teve contato com o seu guia, então mentalmente, tá? Procure pensar nele nesse momento. A quem quiser também podem visualizar aí a imagem de Jesus Cristo, Ave Maria, como se você estivesse olhando para ele no momento em que ele está pregando. E vamos aí, mentalmente, cada um do seu jeito, do seu método, orando ou não, vamos dar alguns segundos, né, a quem deseja mentalmente fazer uma oração de Pai Nosso ou Ave Maria, pedindo então para que nos ajudem no trabalho de hoje, para que nós tenhamos entendimento e discernimento sobre o tema que nós vamos hoje tratar. Pois bem, então podemos abrir então os nossos olhos. Vamos voltando aqui para a nossa sala, para o nosso encontro. Dona Odete, seja bem-vinda. Eu vi aqui que o senhor José também está entrando na sala. Sejam bem-vindos para o nosso encontro aqui do fim do mês, né? O mês já está acabando, né, gente? Que coisa. Está cada vez mais rápido, né? Bom, então, a Suelimar, a primeira vez, tá? Eu costumo sempre dar um espaço para que as pessoas queiram sugerir algum tema para a gente discernir no dia de hoje, tá? A maioria das vezes as pessoas, na verdade, gostam de ouvir, não tanto de trazer um tema, mas tá aqui. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar, sugerir algo que vocês gostariam de comentar, coisas da atualidade, coisas do passado, enfim, né, aquilo que é relacionado, não na sua particularidade, mas algo que está te preocupando ou que você gostaria de mais entendimento, então fiquem à vontade, podem, tá, falar, ou se quiserem, pode também escrever aí no chat,
tá? Se vocês gostariam de tratar determinado tema no dia de hoje. Vou tomar uma aguinha enquanto vocês pensam aí. Bom, então, como ninguém se manifestou, tá? Eu, antecipadamente, minutos antes, eu recorri aqui ao nosso evangelho, né? Pedi aí o meu guia, o meu mentor, para que trouxesse aqui um tema, então, para nós comentarmos e desenvolvermos um raciocínio, ok? E eis que saiu aqui para mim o capítulo 16, tá, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem uma das instruções dos Espíritos, que é a verdadeira propriedade, tá, gente? Então, vou ler rapidamente aqui para vocês e logo a gente já faz um desenvolvimento, tá, dessa comunicação que os Espíritos deixaram para Allan Kardec, tá, no século XVIII. Então, vamos lá. A verdadeira propriedade. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo, o que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir. Goza durante sua permanência na terra, mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é, então, o que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo. Por quê? A sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma a sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se recarrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de todo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado o pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupava, eras príncipe ou operário, mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor de seus bens, nem de seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes, e nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que, antes de partir, pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá esta resposta: as posições daqui que são compradas, mas não são compradas, mas são ganhadas pela prática do bem. Com o dinheiro, podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo. E teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de suas posses. Bom, é óbvio, gente, que isso está pautado também nos ensinamentos de Jesus, né? E muitas vezes ele mencionou em episódios marcantes como aquela questão da moeda, né? Dai a César o que é de César e dá, né, a Deus o que é de Deus. E aqui no mundo da matéria, muitas vezes a gente se perde, né, no nosso dia a dia. Começa pela nossa necessidade, mas depois, né, como algo viciante, né, nós costumamos muitas vezes esquecer daquilo que alimenta a alma, né, e muitas vezes deixamos de praticar o bem, né, sempre na justificativa da necessidade da matéria, né?
Lembrando que a questão da matéria, que é importante, né? Isso podemos dizer aí que toda a criação, todos os seres de luz, podemos dizer, Deus, né? Ele tem a concepção de que nós temos sim esta necessidade. Inclusive é digno, né? Através aí do seu trabalho, né? Da sua dedicação, né? Usufruir também, né? Gozar de um conforto, tá? Por outro lado, né, existe também a questão desses excessos, né, e onde a gente aqui tende a tentar se equilibrar. Na semana passada, por exemplo, eu cheguei a comentar sobre o equilibrista, né, que tem aquela corda bamba, muitas vezes tem aqueles caras loucos, né, que hastiam, né, entre uma montanha e outra e tenta atravessar, ou um prédio e outro, né, e vai lá com a varinha e tenta se equilibrar, né. Assim é o caminho do meio, em que Jesus muitas vezes se referia, né? Infelizmente, o mundo da matéria, que, digamos assim, nos envaidece, né? Nos brilha os olhos, né? Faz com que a gente se esqueça desse equilíbrio e muitas vezes venha a falhar consigo mesmo, né? Nesta travessia da vida, que é essa corda, né? Que muitas vezes, por conta do mundo coletivo que a gente vive, né? O vento sopra, tal, e você realmente acaba não se mantendo nessa posição do meio, né? Que é essa posição do equilíbrio. E Jesus, né, nesse sentido, acabou, né, resumindo nessa frase que é possível sim, né, você ter posses na matéria e também ter posses para a vida eterna, né? E por que que a gente fala de vida eterna? Não porque aqui a gente traz aí um entendimento evangélico, mas sim do entendimento da vida após a morte. Então, todos nós já sabemos que nós somos um espírito, né, que utilizamos o corpo da matéria nesta vida. Alguns espiritualistas, né, acabam até exagerando, né, se apresentando, hoje eu estou Caio, né, é um modo, muitas vezes, de dizer às outras pessoas que eu acredito na vida após a morte, né? Então, tem gente que fala assim: eu estou Caio, eu estou Maria Magna, estou Silvana, estou Suelimar, estou Odete, estou José Morelli, né? Então, essa situação, né, de tentar já ter essa concepção é também uma forma psíquica de lembrar que nós temos uma vida eterna, né? Nós não temos só essa vida na matéria. E aí, é lógico, né? O que é a razão nesse sentido, né? Nós estamos aqui para vivenciar a nossa existência, né? Adquirirmos sabedoria, tá? Essa sabedoria, é lógico que o que importa para os seres superiores, para Deus, é a nossa sabedoria moral. Infelizmente, todos nós aqui, né, que temos imaginamos, né, que somos adultos, né, ainda nós temos muito a trabalhar dentro daquilo que nós agimos na nossa atitude, né, muitas vezes nas questões morais, né, e essa questão da necessidade financeira muitas vezes faz, né, exaltar esses desvios que a gente tem, né, muitos chamam até de ética, né, tem gente que tem um problema ético. Por exemplo, né, tem uma boa educação, mas tem péssimas atitudes, né? Tem gente que não tem uma boa educação, mas tem ótimas atitudes. Eu também comentei no encontro da semana passada sobre aquela pessoa simples que muitas vezes fala numa frase só vários palavrões, mas como atitude, uma pessoa honesta, correta, gosta das coisas justas, né? Por outro lado, nós temos a figura de um político, né? O cara tem uma boa lábia, é um ótimo orador, fala o português na forma de encantamento, mas, né, de forma oculta, ele acaba sempre descompensando a balança para o lado dele, né? Tirando aquilo que não é dele, né? Trapaceando, né? Entrando em atitudes assim. Então, olhando para esse exemplo, me parece que hoje o Evangelho trouxe essa informação novamente para a gente discernir, né? O que mais vale, né? É o nosso saldo, né? No pós-morte ou o nosso saldo em vida, né? É lógico que nós temos diversos exemplos de pessoas, né, que podemos chamar de certos anjos na matéria, né, que passaram por aqui, né?
como Chico Xavier, né? Madre Teresa de Calcutá, né? Nós temos a Irmã Dulce, né? Então nós temos aí, independentemente da religião, pessoas maravilhosas que fizeram um trabalho, né, de dedicação de uma vida só para a espiritualidade, trabalhando em favor do bem, na caridade, na ajuda ao próximo. Mas, né, de certa forma, falhou consigo próprio, né? Lembrando que para Deus, né, para o alto, a nossa missão, né, apesar de ser contínua, assim como a atitude deles, né, sempre em prol da nossa humanidade, nós não podemos esquecer que nós também somos um dentro desse todo, né? E nós também precisamos nos ajudar. Então, eu tenho um certo conceito meu, Caio, né? Então, nós, nesse equilíbrio, né, dessa corda bamba, eu acho que o exagero, né, com relação à caridade não é equilibrado, como também o exagero, né, da materialidade também não é saudável, né? Por quê? Porque não é só alimentar o corpo físico das suas necessidades, do seu ego, da sua vaidade, mas também não alimentar somente o espírito. Lembrando que você está encarnado aqui e se você está encarnado, você está sob uma lei, né, de aprendizagem aqui nesta matéria, né? E esse texto nos faz recordar, portanto, né, que não adianta, né, correr, 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 adquirir dinheiro, né, para comprar um pedaço no céu, né? Como também não adianta, né, você passar uma vida na miséria, né, achando que também vai para o céu. Apesar dessa parábola, né, ser feita por um espírito, né, no momento em que Allan Kardec, né, estava fazendo suas pesquisas para o livro do Evangelho, né, que isso quer dizer que é no século XVIII, as informações ali contidas faziam referências a pessoas, a figuras daquela época. E como a gente está aqui no Grupo Rir, eu preciso trazer para essa atualidade de hoje, né, onde muita coisa mudou, né, entre a questão do nosso cotidiano de vida. Porém, as atitudes, se a gente parar para ver, não mudaram. O ser humano continua repetindo lá de trás as mesmas coisas que os nossos tataravós faziam. A diferença só que no mundo de hoje, né? Então, lá se pagava com moeda de ouro, hoje você faz um Pix, né? Então, tem gente que já está na igreja fazendo Pix, né? Eu até outro dia, né, com minha mãe aqui, a dona Odete, eu cheguei a discernir, né? E ela falava, nossa, né, muitos pastores, né? Ou até, né, padres aí, persuadindo seus fiéis para, né, abrir a carteira e dar cada vez mais, né? E são enganados. Eu até falei para ela, falei, não existe enganação no plano espiritual, né? Todos nós sabemos o que estamos fazendo. Persuasão existe, tudo bem, mas enganação não, né? Se a gente olhar aqui pela parábola, né, aquele que deu fortuna para a igreja queria algo, né? Então, por que que você dá um dízimo grande? Por que que você vende um carro, uma casa para dar para a igreja? Né? Então, nós temos que pensar, né? Será que ele foi iludido a fazer isso ou será que ele tem um grande interesse, né, na crença dele de que o dinheiro pagaria a ele, né, um possível lugar no céu, né? Então, se a gente olhar pelo olho, né, do fiel que está fazendo esse sacrifício de dar o dinheiro a alguém, à igreja, às vezes até num terreiro, tá? Tem gente lá que quer pagar uma macumba que diz que vai, né? Que Deus não resolveu, ele vai fazer lá para um despacho para o santo para gastar uma grana, né? Qual é a sua fé? Qual é a sua crença, né? O que que você está esperando? É lógico que todo ser humano tem o seu interesse. Então não existe essa pessoa enganada, né? Existe a pessoa que tem fé no que está fazendo. Agora, por uma questão de falta de informação, ou às vezes podemos até dizer de ignorância, ela vai descobrir pós-morte que o que ela fez foi um desperdício, muitas vezes, e ela não ganhou fruto nenhum do lado de lá, né? Mais valia, muitas vezes, que ele pegasse esse recurso e ajudasse pessoas carentes, né? Daria alimento àquele que passa fome, daria agasalho àquele que passa frio, né? Acolheria aquele irmão que está na calçada, né? Então, ok? Que seria o caminho da caridade, que é o que o texto diz, né?
O que mais vale para Deus, o que mais vale para o alto, é o que você faz em prol do seu próximo, né? E não em prol dos seus interesses. E aí que é a grande cilada, né? A gente, muitas vezes, por uma questão de interesse, a gente que eu posso dizer, se ilude. Então, é uma ilusão nossa. Nós criamos expectativa e nós nos iludimos com relação a esses desejos. E no final das contas, eu entendo que muitas pessoas, tá, buscam locais onde existem essas pessoas, esses representantes, esses líderes religiosos, tá, que vão dizer aquilo que ela está querendo ouvir. Porque quem realmente tem o seu pezinho no chão, né, pensa duas vezes, mesmo quando é persuadido. Agora, o problema é quando a pessoa ela faz um esforço desse no intuito de ganhar o céu e não em prol do outro, é onde, né, nós temos que entender que essa pessoa, de acordo com aquilo que ela está investindo, é o tamanho da culpa que ele tem. Eu até brinquei com a dona Odete do seguinte: na época dos reis, reis davam fortunas, ouro, né, propriedades para a igreja. Mas por que que dava muito dinheiro para a igreja? Porque sentia uma culpa enorme com as guerras. Sabia que torturava, escravizava outros seres, matava, né? E quando esse rei ele adoecia, né, aquela culpa vinha. Então, a maneira dele tentar se livrar, né, desse tormento da consciência que é a culpa era dar dinheiro para a igreja, tá vendo? Mas não porque o rei era enganado pelos padres, não, ele sabia muito bem por que que ele estava dando. Era uma maneira de atenuar. E assim a gente tem essa mania no nosso dia a dia aqui na matéria e também repetir coisas parecidas, né? Muitas vezes as pessoas querem, né, procurar um local para dar uma fortuna de dinheiro. Então, quanto mais você dá, dentro do meu ponto de vista, é o tamanho da culpa que você tem, ou o tamanho o que eu posso dizer assim, né? É, daquilo que você tem de interesse. Então, se não for por culpa, é por interesse, né? Porque em nenhum momento nas atitudes, né, de Jesus e todos que trabalharam por bem, pelo bem, né, ninguém pediu para que você passasse necessidade para dar, né, ou comprar algum espaço no céu, né? Mas sim, né, reverter aquilo que pode ser revertido para aqueles que podem, que mais necessitam. E no final das contas, no nosso dia a dia, todos nós podemos. O problema só é que nós não criamos certos hábitos da prática no bem. E aí, quando a gente deixa de olhar para isso, o tempo passa da nossa existência, a gente envelhece, logo chega, né, o final da nossa jornada, onde, né, a velhice bate na porta e a gente, né, já sabe que tem que voltar da experiência, ou seja, né, a gente está próximo da morte porque ninguém aqui vai viver eternamente, né? Todos nós temos uma programação no nosso corpo físico e uma hora a gente vai. Nem que for cento e alguns anos, a gente vai, né? Isso é certo. Todos nós vamos partir desse mundo. Só que é aí que fica em memória, né? Nós nunca conduzimos a nossa vida como se fosse o último dia, né? Eu até brinco muitas vezes na empresa, né, com os funcionários, né? Quem te deu a certeza que você vai acordar amanhã? De onde que vem essa fé? Quem te falou? E eu falo muitas vezes pessoas até céticas, né? Gente que não acredita ainda nem em Deus. Então, qual é essa fé? Qual é essa certeza que amanhã você vai acordar com saúde, vai ter todas as capacidades de conduzir o seu dia? Da onde vem isso, né? É lógico que vem dentro de uma certeza interior que a pessoa não sabe explicar. Só que quando você não tem as rédeas, né, o despertar da sua vida e sabe conduzir o seu dia, você torna cada dia, né, um desperdício, como se fosse uma torneira pingando, né? Você não aproveita aquilo que está sendo jorrado e que você não está aproveitando, né? Assim é o tema de hoje, nesse sentido. Todos os dias, né, vocês, e eu sei que é normalmente, tá, as pessoas
contabilizam fracassos ou frustrações, ao invés de contabilizar realizações. Ao fim de um dia, que nem agora, né? Agora já é 8h40, né? Fala, poxa, eu queria fazer tal coisa, não consegui, queria ir até o banco, não consegui, queria terminar tal tarefa, fiz pela metade, né? Uma pessoa me pediu ajuda, disse que não tinha tempo, não era assim? Então a gente acaba terminando o nosso dia muitas vezes frustrado, né? E com aquela sensação de que o dia não foi proveitoso, nem pela matéria e muito menos pelo espírito. Então eu gosto de fazer uma brincadeira com vocês, né? O que que é legal nesse sentido para que a gente consiga, né, ter referência de que está trabalhando para o bem. Lembrando que essa passagem do Evangelho diz muito. Aquele que tem posses, nada vai levar. A posse que ele tem é os valores morais que ele deixou de ter, por exemplo, como vingança, inveja, cobiça, né, traição, né, mentira, coisas assim, né? Por outro lado, realizações, né? A quem ele ajudou, né? Quem ele foi generoso, né? Quem ele foi agradecido, né? São esses outros valores que ele vai levar consigo espiritualmente para a vida eterna. E é lógico, então, que trabalhar pelo bem é trabalhar sobre essas condições, né? E a gente não exercita isso. Então é legal a gente amanhecer, né? Por isso a oração é sempre bom, porque a gente dá um resetzinho entre o sonho que a gente teve à noite e o dia que vai começar, e nós colocarmos uma meta no nosso dia, tá? Em favor do bem. Alguém já pensou assim? O que que eu vou fazer hoje em favor do bem? Lembrando que você tem diversas possibilidades. Desde ajudar um ceguinho a atravessar a rua, até, por exemplo, regar uma planta, dar água para um passarinho, ajudar a minhoca que está lá esperneando no asfalto, colocar ela numa graminha, tá certo? Alguém já se colocou assim no dia? Então, a pergunta um, não tem resposta. A gente tem que fazer uma autoavaliação. Por isso, esse grupo aqui é de reforma íntima. Então, a gente vai olhar pelas nossas atitudes e a gente vai ver se a gente está dentro daquilo que os ensinamentos nos passaram, né? E ao longo do dia, apesar das suas preocupações e das suas obrigações, né, que são da matéria, por exemplo, hoje eu preciso pagar o boleto do meu cartão de crédito. Isso é do seu espírito? Não, o seu espírito fica até pé da vida, né? Porque a fatura tá com valor alto e o saldo nem sempre resolve o valor do boleto, né? Não, isso não é do espírito, né? Então, depois de você, né, controlar e pagar o boleto, né, o que que satisfaz o seu espírito? O que que eu fiz hoje? Só paguei conta? Ou hoje eu fiz uma benfeitoria? Por exemplo, eu fiz um almoço para os meus filhos, de boa vontade. Hoje eu ajudei o meu vizinho a varrer a rua. Eu não colhi só meu lixo, mas eu vi que a frente da minha casa estava suja, mas a do vizinho também estava, né? E não fazia um trabalho a mais, uns minutos a mais também colher, né, o lixo que também está no vizinho, até porque, né, se der um vento, o lixo dele também vem para minha casa, né? Então, será que a gente pensa assim, né? Então a gente tem que olhar para essas atitudes, né, e ver se realmente a gente está nesse caminho de trajetória. E tudo isso, tá, dentro daquilo que eu já tenho de conhecimento dos meus estudos e também de experiência de outras pessoas, né, que acabam transmitindo através de médiuns a comunicação do mundo espiritual para cá, né, vai ver que do lado de lá muito disso conta. Por exemplo, né? Tem muita gente que chora que a vida tá ruim, que não tem prosperidade, que as coisas estão difíceis. Mas será que você é uma pessoa fácil? Será que você é uma pessoa que é sorridente, que você pensa pelo lado positivo? Porque isso também faz parte dessa ação do bem. Não basta só você ter atitude, mas você está sempre tendo maus pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos destrutivos. Você só olha notícia ruim, por exemplo. Você nunca procura uma coisa boa dentro disso, né? Assim como um reciclador de lixo, né?
A gente não tem óleo, né? Muitas vezes a gente acha que tudo aquilo é lixo, mas quando você coloca para alguém que recicla, ele acha tanta coisa boa no lixo, mas você não acha. Mas ele acha. Não só acha, como muitas vezes, com aquilo que a gente acha que é descartável, produz, né? Até coisas úteis através desse lixo, né? Quantas pessoas fazem coisas maravilhosas com garrafa PET, né? Com coisas que estariam poluindo o planeta, né? Será que a gente faz essa reciclagem com as notícias que a gente lê? Com as nossas atitudes do dia, ou se a gente fica no autoflagelo, ou se a gente também só fica na reclamação. O que eu vejo nesse sentido, né? Esse ensinamento de hoje não é só a questão do nosso interesse com a vida após a morte, mas também aquilo que a gente pode até falar quarta-feira que vem, que é um tema que eu já falei e eu gosto muito, porque é algo que eu me dedico como objetivo na minha vida, que é entrar numa roda de prosperidade. Assim como a roda de Sansara, que a gente já falou, né, sobre a reencarnação, né, você vive o lado oposto da moeda, existe também a questão da roda da prosperidade. Você quer que sua vida seja próspera, que você tenha felicidade, que o dinheiro seja coisa fácil na sua vida, o dinheiro venha com mais facilidade, ao invés de você correr atrás do dinheiro? Então, tudo isso tem a ver com, primeiro, a forma que você pensa. Segundo, o tipo de atitude que você tem. E terceiro, o que você acha que para você é menos, para o universo é mais, né? E eu vou fazer mais um gancho, né, sobre outro mandamento de Jesus, né, que é dando que se recebe, né? Olha a grande dica de trabalhar com o universo em seu favor, né? A gente acha que dando se fica com menos, né? Olha só a cabeça da matéria. Eu não vou dar porque depois eu fico com menos, né? Por isso que eu não dou, né? Que é a questão da avareza, né? Um dos pecados capitais, né? Então, olha quanta dica está na nossa frente e a gente não exercita, né? Outra coisa também que Jesus nos deixou de ensinamento, né? Que é aquela questão da repartição de pães e peixes, né? Não sei se vocês repararam, nós vivemos numa sociedade dividida. E esse é o grande problema. Quando há divisão, há conflito, há divergência. Mas quando há repartição, não há. Sobra, todo mundo usufrui. E é nesse exemplo em que Jesus coloca, né, sobre a escassez do alimento, quando ele fala para alguns discípulos, vai lá e vê o que tem para todo mundo se alimentar, né? E estava com um monte de gente. Alguns acharam peixe, outros acharam um pouquinho de pão, né? E a história termina em que todos dormiram satisfeitos, né? Como é que dormiu satisfeito se, né, tinha tanta gente, né? Cada um comeu uma escaminha de peixe, uma migalha de pão, né? E dormiu satisfeito? É óbvio que não. O que houve, né? Houve abnegação daqueles que estavam ali. Tem gente, por exemplo, que não tinha tanta fome, então resolveu ceder o seu alimento para aquele que estava mais faminto, ou aqueles que necessitavam mais, como crianças, mulheres, né? Então, essa parábola, ela é representada na prática. E nós sabemos fazer isso, só que nós nos esquecemos. Por exemplo, quando a gente faz um encontro de final de semana, muitas vezes, né, na família, né, ou até no final do ano mesmo, no Natal, cada um prepara um prato delicioso, né, e traz para o encontro da família. E a gente observa que, né, todo mundo sempre vai fazendo uma quantidade porque sabe que vai dar X, né, quantidade de pessoas, né? Então tá preocupado em não faltar comida. E quando esse encontro acontece, na verdade é o contrário, né? Sobra comida, todo mundo se satisfaz em panturra e na verdade leva um pouquinho de cada coisa para casa. Mas assim, por que que a gente não faz isso no nosso dia a dia, né? O que que nos impede? É o raio desses interesses da matéria, né? Então, a gente também não tem essa condição também de fazer as nossas reformas, né? Tem gente, que eu falei do exemplo hoje, né? Que a reforma íntima nada mais é do que você dar utilidade àquilo que não é útil para você, que começa no seu pensamento, que são valores errados, mas eu dei o exemplo também do guarda-roupa. Quantas vezes você fez uma limpada no seu guarda-roupa? Você já doou suas coisas que você não usa mais? E o tamanho da sua fé não é no interesse, e sim naquilo que é útil para o outro. Porque a caridade não é descartar o que não presta. E a gente tem essa confusão. Tem gente, por exemplo, que na hora de doar, dá um trapo,
que nem o mendigo tem coragem de vestir. Tem roupa que está tão surrada, está tão descorada, que serve para pano de chão, não serve para doação. Né? Quem trabalha na caridade sabe muitas vezes que tem que reciclar o que doou, porque tem gente, por exemplo, que, estou fazendo bem, vou dar uma caridade aqui. Mas, gente, o brinquedo está quebrado, o cobertor está furado, a roupa está rota, está rasgada. Será que é isso? Será que você realmente está fazendo uma boa ação? Também é uma coisa que a gente tem que observar. Quando você faz a sua caridade, você faz a sua doação, você dá algo que você usaria? Por exemplo, você já pensou assim? Eu vou dar um calçado, mas você usaria esse calçado que você está dando? Não, ele está muito feio, ele está muito estragado, então é lixo, então não é doação, né? Por que que a gente tem sempre que ver nesse lado ou desse ponto? Porque realmente nós vivemos papéis. E aí, agora a gente tem que falar da roda de Sansara, né? Hoje você está no topo da tua vida. Hoje você nasceu com condições, tem poder aquisitivo, teve acesso a conhecimento e instrução. Então hoje você tem uma vida mais bem resolvida. Mas as suas atitudes são mesquinhas. Aí você passa o longo de uma vida sendo avarento e mesquinho, morre, deixa toda essa matéria, dinheiro aqui, vai para lá e vai para o fim da fila. Tem gente, por exemplo, que é pobre, vive uma vida difícil, sofrida. O cara é servente de pedreiro, o outro é faxineira. Mas o que que ela faz? Ela consegue construir a casinha dela, paga os estudos dos filhos, ajuda a família, os vizinhos, faz caridade muitas vezes, trabalha na igreja. Quando não tem dinheiro, ela vai lá trabalhar mesmo. Tem gente que é pedreiro, vai construir a casa de outros. Tem muitas mulheres que vão fazer roupinhas, vão ajudar outras pessoas. Não teve uma vida de abundância da matéria. Faleceu, foi para o lado de lá, chegou rico. Né? É isso que diz o Evangelho. Né? Eu estou falando porque a leitura está dizendo lá é pura verdade? Não, acho que todos nós aqui temos um grau de entendimento de saber que isso é a verdade universal. Que o mundo espiritual, tá, é bem contrário ao mundo material. Nós vivemos aqui naquilo que a gente assistia no desenho animado, né, dos super amigos, né, que tinha o super-homem bizarro, né, que em vez de salvar ele prejudicava as pessoas, né, que ele vinha do mundo do avesso. Então, o mundo da matéria é esse mundo bizarro, o mundo do avesso, né? Você vai ver aqui que muitas vezes, né, aquele que tem mais tira daquele que tem menos. Basta ligar a televisão, o que mais a gente vê é escândalo de corrupção, né? Mas é o cara político. Não, de todo mundo que tem acesso. Se você parar para notar, a corrupção ela corre em tudo. Desde aquele troco errado que a pessoa no supermercado está te dando, na casa lotérica, é uma corrupção, né? Como também até, né, aquelas pessoas que realmente têm um cargo público e tal, e que a gente confia nele para administrar o nosso dinheiro e na verdade está administrando os interesses dele, não em prol da nação, né? E todos nós temos o nosso momento, tá? De servir ao próximo. A gente acha que não está nesse momento, mas a gente está assim o tempo todo. Eu até brinco com muitas pessoas nesse sentido. Mas eu não tenho oportunidade de ajudar alguém, né? Aí, se você acompanhar um pouquinho aquela pessoa, você vai ver que ela está no trabalho, o colega do lado falou: Poxa, cara, eu preciso entregar uma tarefa aqui, cara, tá muito difícil, você me ajuda? O que que está na ponta da língua de todo mundo? Mas agora não dá, agora não tenho tempo. Não é assim? Gente, o nosso momento de caridade é esse. Tudo que passa pelas nossas mãos, quer seja uma refeição, quer seja uma roupa que você lavou, dobrou, quer seja um trabalho que te mandaram fazer e que você precisa entregar, ou para um cliente, ou para o seu colega de trabalho, é o teu momento da verdade. As pessoas, hoje em dia, por uma questão de direito, que são coisas elaboradas pelo homem, essa lei aqui dos encarnados, né, a nossa justiça,
Elas iludem de tal forma que as pessoas ficam extremamente duras, insensíveis. Por exemplo, você já foi em algum supermercado onde a pessoa, quando chegou a sua vez, ela te atendeu com a cara amarrada, nem olhou no seu rosto e te tratou de forma grosseira? Hoje em dia está muito comum isso. Muitas vezes você vai ver que a pessoa está fazendo aquilo porque ela acha que ela ganha um pouco salário. Ela acha que os benefícios que ela tem é pouco e que você, muitas vezes, está de folga e ela está trabalhando. Isso tem acontecido até nos finais de semana. Tem gente que você vai no sábado, no domingo, né? A pessoa te trata só na porrada. Fala, mas que culpa você tem, né? Que ela está trabalhando. A pessoa não consegue ter a visão de que o trabalho é uma oportunidade que ela tem de promover a caridade que ela tem. Então, o simples fato de fazer as coisas com boa vontade também é caridade, gente. É também essa moedinha. Então, se a gente vê que todos os dias a gente acorda e não presta atenção no nosso cotidiano, você perde todas as oportunidades de trabalhar em favor do bem. Muitas vezes você só fez o seu trabalho, mas se você parar para pensar, se você for uma pessoa altruísta, e isso é uma coisa que se exercita, que é aquela pessoa que sempre está ali à disposição, ajuda todo mundo, né? Você vai ver que no final do dia, além de você completar as suas tarefas, você fez muito mais. E isso não é só Deus que vê, não é só a espiritualidade. Se você for ver, as pessoas ao redor reconhecem. Porque um amigo de verdade não é aquele que vai, né, dividir com você uma garrafa de cerveja no botequim. É aquele, por exemplo, que, poxa, cara, hoje não dá para ir embora que eu tô com o serviço atrasado. Ah, não, cara. O meu tá em dia, mas eu vou ficar com você aqui. Vou te ajudar, né? Tá vendo com os atos da gente, né? Eu até comento muitas vezes, né, com a minha esposa, com a Charlene, com a minha mãe, né? Eu falo, poxa, gente, as pessoas, né? Isso que é o sonho do brasileiro, é passar num concurso público, né? Não deveria ser assim, mas as pessoas pensam assim no nosso país. Basta abrir uma inscrição com salário grande, sai todo mundo correndo, dando a volta no quarteirão para passar num concurso público. Para ser uma coisa que o nome está certo, mas as atitudes não estão, que é ser servidor público, é o nome. O nome é bonito, mas poucas pessoas são servidoras. A maioria vai pelo interesse do salário, pela estabilidade e os benefícios. E quando o cidadão mesmo que precisa da sua ajuda está na sua frente, a pessoa está toda contida de soberba, vaidade, burocracia, arrogância. Ao invés de facilitar a vida daquele que está em condição desfavorável, não, ele dificulta. Ah, mas você não trouxe a lista de documento aqui, o teu RG está com a letrinha do nome errada, então não vou pagar o seu benefício desse mês, né? Não vou liberar o teu fundo de garantia, né? Não vou liberar a sua aposentadoria. Aí eu pergunto a vocês, né? Não, eu estou sendo profissional. Será? Será mesmo? Né? Então a gente tem que se colocar realmente nessas posições que é o momento da sua verdade, é o momento que você está trabalhando. É aí que você já consegue se vigiar, se você está trabalhando em favor do bem, com boa vontade ou não. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui dessa sala já assistiram aquele filme Nosso Lar. Ficou famoso, não só o livro como o filme. E tem um trecho muito interessante, tanto no livro que também é retratado no filme. Quando o André Luiz falece e vai, né, para o mundo espiritual, ele acorda no umbral, né? Principalmente na parte mais densa, ruim. No entanto, né, apesar de ele falar que foi, né, ele perdeu o senso de tempo, de quanto tempo ele permaneceu naquela condição desfavorável, enfim, chegou o resgate dele. Em determinado momento, né, o guia, né, aquele espírito que foi acolher ele, né, e acabou se tornando, de certa forma, o seu orientador na cidade, né, que é o Lísias, né,
ele acaba até tendo tanto agradecimento com o Lísias, ele falou, não, cara, eu sou igual a você, a diferença só é que eu já passei por isso, né? E agora é a minha vez de ajudar você, né? Mas, assim, a minha ajuda, na verdade, é só te orientar. No final das contas, o que vale foi a vida que você teve na Terra. Você passou por aquele lado por situações que você deixou de fazer, mas o que contribuiu em seu favor aqui no mundo espiritual foram aqueles momentos em que você era médico e que você atendeu gratuitamente e que você fez a caridade, né? Você atendeu aquelas pessoas com boa vontade, não com má vontade. Então, tudo isso contribuiu, muitas vezes, ali naquele episódio, para que ele saísse de uma situação onde ele deveria até perdurar mais. Então, a gente, enquanto vive aqui, a gente não pensa nisso, né? Ninguém passa o dia pensando que hoje pode ser o último. Do mesmo jeito que a gente acordou, a gente, né, vai dormir hoje com a certeza que vai acordar amanhã, a gente também termina o dia, né, sempre achando que não vai morrer, não é? Pois é. Só que a gente não tem essa certeza, né? Essa garantia, não tem contrato nenhum, ninguém disse para nós, né? E apenas nós não pensamos nisso. Então, é muito importante, né, a gente viver cada dia de forma proveitosa. E essa forma proveitosa que eu quero dizer a vocês é no ponto de vista moral. E isso independe se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco dinheiro. Não tem nada a ver. O proveito do seu dia é aquele que você consegue usufruir com dignidade. Tanto a sua dignidade e também o tratamento que você dá às pessoas que estão ao seu redor, também com dignidade. Tem gente, por exemplo, que é muito gentil com pessoas da rua, da família, é um completo grosseiro. Vocês já viram gente assim? Tem gente que é o contrário, com a família é um amor, lá fora o cara é um dragão, mas tá na frente ele atropela, né? Para a sociedade, tem gente que é exemplar, mas chega em casa, bate na esposa, né? Chuta o cachorro. Então, o que eu quero dizer de viver com dignidade, conseguir alcançar esse caminho do meio, é a gente se vigiar com relação a essas coisas do espírito, né? Será que hoje eu fiz algo que vai contribuir com a minha vida espiritual? Ou hoje eu só olhei para os meus interesses materiais? No meu trabalho, no meu afazer doméstico, né? Então, é aí que a gente tem que pensar. E se você realmente conseguir contabilizar ao longo do seu dia em as benfeitorias que você fez durante o seu dia para o bem e tente se recordar dos momentos que você buscou vivenciar com intensidade. Às vezes a gente acaba fazendo a caridade, mas não usufrui. Por exemplo, um mendigo bate no seu vidro do carro lá, pede uma moeda. Você dá uma moeda, mas nem olha para a cara dele, né? Você fez o bem, mas você não usufruiu do bem. Mas às vezes você tem um momento que você pode usufruir. Por exemplo, às vezes você está sentado num pátio de alimentação, a mesa está suja, passa uma pessoa, "Ah, você pode limpar minha mesa?" A pessoa limpa a mesa e você, nossa, muito obrigado, você limpou minha mesa. Esse é o momento que você está criando um elo com aquela pessoa e usufruindo desse benefício, né? Qual a grande diferença entre dar o dinheiro sem usufruir com dar o dinheiro usufruindo, né? É o tamanho do valor que você está dando para aquilo que você está fazendo. E esse tamanho também vai pela mesma intensidade lá acima. Então, não adianta você dar uma nota de R$ 100 para o mendigo e não olhar na cara dele. Na verdade, você está descartando o mendigo da sua frente. Você não está fazendo a caridade. O dinheiro que você deu é uma caridade, ele vai fazer proveito disso. Tudo bem, contou uma moedinha. Então, do seu cenzão que você deu, contou uma moedinha de um valor monetário. Por outro lado,
a pessoa que limpou sua mesa, você não deu nada em dinheiro, mas como você olhou e reconheceu o trabalho daquela pessoa e agradeceu, você dignificou aquela pessoa. Ao dignificar aquilo, mesmo que não tenha valor monetário, né, para o plano superior, você monetizou a sua atitude. Acho que é uma palavra até nova, né? Moderna, que hoje em dia se fala, né? Mas tá vendo que isso traz com a gente essa palavra, né? Então vamos monetizar, gente. A gente está vivo, a gente está aqui na matéria, nós estamos tendo a chance todos os dias que nós acordamos. Vamos contribuir para o nosso meio ambiente. O meio ambiente é o companheiro que vive comigo, as pessoas da minha família, os animais que estão aqui. Os animais da natureza, não é só aqueles que você tem em casa, o da natureza, né? Não adianta você tratar bem a pão de ló e o seu cachorrinho, o seu gatinho, mas o gato da rua você chuta, né? O passarinho da rua você não quer saber, que é da rua, né? Então, gente, estar integrado a esse ecossistema, tá? É estar em congruência, essa é a palavra, que é fazer o elo da corrente, você ser um elo da corrente. Não é gratificante você ser um elo da corrente do bem? Você também está junto com os irmãos maiores, guias de luz, seres ascensionados, quando você está nessa trajetória né, da sua existência, mas também contribuindo em favor de tudo, ao invés de atrasar a sua própria vida, atrasar a vida dos outros, né? Então nós temos que pensar nisso, gente. Bom, agora é 9h06, né? Pela nossa programação. Eu sei que a gente começou no assunto praticamente às 9h10, 9h15, mas eu acho que eu vou parar então de falar até aqui. Espero que vocês, junto comigo, tenham acompanhado, de certa forma, esse raciocínio. Se contribuiu a vocês, fico muito feliz. Se não contribuiu, né, e queiram falar, tá? Fiquem à vontade, podem abrir o áudio. Se quiserem trazer a sua experiência aqui, tá? Eu passei apenas o meu ponto de vista sobre as coisas e algumas situações onde eu acredito que nós precisamos ser mais observadores, né? Porque todo mundo tem seu alto e baixo, né? Então, na nossa vida, a gente sempre se lembra desses detalhes a hora que a gente está num momento ruim. E isso não é bom. Isso mostra que a gente ainda não tem uma evolução espiritual ou de consciência. Lembrando, né, que todos aqueles que nos ajudam, que são os espíritos de luz, os nossos irmãos guias, até extraterrestres que estão trabalhando na luz, eles já estão no bem deles. Eles já conseguiram chegar lá. Quem não conseguiu fomos nós. E nesse momento que eles estão bem é que eles ajudam. E não no momento que eles estão ruim. Porque se você for para um centro espírita ou de umbanda, etc., qualquer guia lá que está trabalhando e que você está dialogando e perguntar para ele, né, por que que você está me ajudando? Por que que você faz esse trabalho aqui, né? Ele também vai falar que ele também está na busca dele, que por agradecimento a tudo aquilo que ele recebeu, né, e que ele quer mais, né, melhorar a sua própria situação, ele sabe que o único caminho que ele só pode melhorar para si mesmo é ajudando os outros, né? Então é aí que eu acho que a gente tem que estar sempre, né, de olho, né, no nosso dia a dia, no nosso karma, né, podemos dizer assim, né, da nossa existência dessa vida. Bom, então eu acho que era isso, pelo menos que foi canalizando, né? Isso. Pode falar, Maria Maria. Não, não, assim, que é muito bom a gente ouvir, que aí a gente fica sempre melhorando, querendo melhorar mais, né? Né? Que a nossa vida é assim, é, é uma evolução.
né? Então, se a gente fica ouvindo essas palestras, né, maravilhosas, aí a gente fica assim, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aqui, né? Mas eu, desde criancinha, que eu já vivo, assim, melhorando a minha, né? a- Essa parte íntima, assim, e, e por isso que eu sou muito mais feliz hoje do que quando eu era criança, em Caio. Interessante, né? Que lindo Então, relato seu, Maria Magda. é, então, cada dia que passa, eu estou ficando mais feliz, mas é porque eu estou procurando sempre melhorar aqui dentro. Aí, isso que você falou foi muito importante, tá, Caio? Muita coisa boa mesmo. A gente tem que ficar sempre assim, ouvindo coisas boas, né? E aí a gente vai sempre melhorando, E né? perfeito. Você acabou de mostrar que você é uma pessoa desperta, consciente e descobriu aquilo que todo mundo deseja. No final das contas, todo mundo quer ser feliz, não quer? E você, como falou, Isso, desde criancinha, você já descobriu que o caminho da é, felicidade é. é. Então, quando a pessoa faz o outro feliz, ele fica feliz. Volta para né? Então, é muito interessante. É maravilhoso, mas é intrigante, né? Isso. É, No final das então, contas, isso que você acabou de falar, Maria Magda, um dia eu ouvi de um relato, tá? De uma psicografia, tá? Eu sei que Chico Xavier também comentou sobre isso, mas de uma psicografia de um ser, tá? Diz que quando existe lá no plano astral, acima do nosso lar, seres superiores, diz que a aproximação desses seres gera entre os dois seres um êxtase, uma vibração de satisfação enorme. uhum, que bom. Você, Maria Magna, que também participa da Academia das Projeções e hoje, através das práticas, sabe fazer a sua projeção, você sabe. Todas as vezes que a gente vai para a projeção, você não tem aquele sentimento que você não quer voltar? Mas eu não faço a projeção, né, muito consciente, né? Igual muita gente faz, tudo consciente, né? E eu, Mas você, mas você sente essa sensação que eu ai, te falei, de não gente, querer voltar. Você quer ficar lá que estava ai, gostoso, não é? aham. E quando eu era criancinha, eu sei que teve uma vez que eu sonhei, eu acordei, eu quis dormir de novo para sonhar que estava gostoso demais. É a projeção, né? Para voltar, né? Mas sim. Voltar para aquele lugar. E então eu estava tão feliz que eu queria continuar o sonho. Quer dizer, eu não sabia o que que era, né? Queria ficar naquele lugar. Que no final das contas, hoje você sabe, né? Que Hoje eu sei o isso. sonho da vida, Então, da vivência astral é o sentimento, né? uhum. Quando você só traz lembrança, Então, mas não traz sentimento, então você apenas sonhou. Agora, uhum. quando você tem essa situação, você acordou, pô, eu quero voltar. Aí então você não estava Uhum. sonhando, você estava vivendo o Ah, mundo é. astral. Você estava em projeção Uhum. mesmo, né? É. E é isso E que é o mundo também, astral do bem, né? Essa vibração aí, né, Maria Magna? Por isso isso. a gente tem que saber Uhum. vibrar aqui embaixo, né? Uhum. Então, ô Caio, uma coisa muito interessante assim, que eu estou agradecendo todos os dias de eu estar aqui e agora, nesse momento dessa transição. Eu fico assim muito feliz mesmo e também com essa egrégora maravilhosa, né? Quer dizer, isso melhora mais ainda, né? Sim. E eu até comentei aí no, naquela parte, né? Esse exercício que você faz, Maria Magda, o que te deixa feliz, é a forma de você pensar de forma positiva. Olha só, a dignidade que você traz para si mesmo, e por isso é realizante, né? Quando Aham, você tem esse sentimento de, poxa, né? Tô agradecida, né? Eu tô usufruindo como se fosse uma água, né? Você, né? Eu tô vivendo cada momento, né? Tudo isso é isso. maravilhoso e é isso que manifesta É, esse sentimento de felicidade, né? essa gratidão que eu tenho, e, por exemplo, tá aparecendo coisas, pessoas maravilhosas igual vocês, né? É porque é sinal que eu tô no bom caminho, né? No final Não, é um encontro, né? Porque você também tá, né? E no final é, das contas a gente acaba se afinizando isso. por conta disso, né? Que a Aham, gente está no mesmo caminho, todos nós, né? Nós estamos nesse uhum, encontro, nós estamos nesse caminho, né? E a gente vibra com felicidade. isso. Então. Yes.
Então, muito obrigada, tá, Caio? Muita gratidão para todo mundo. Elas aí, Sueli, Silvana, que eu não estou vendo, gratidão. Maria Magda, eu que agradeço a tua colocação, né, as tuas dicas, aquilo que você vive, é maravilhoso, né? Isso contribui bastante para todos nós, para mim também, tá? Muito obrigado. Sueli, Silvanas, querem falar alguma coisa? Eu gostaria de falar que eu tenho SUS, né? E hoje eu passei por uma consulta no Mário Gatti e eu Sim. precisava marcar um outro médico e eu preciso de encaminhamento. A menina, a médica que me atendeu, uma menina tão linda de olhos azuis, né? E assim, eu estou tendo uma empatia tão bonita ali no hospital, que eu saí de lá hoje rezando, agradecendo, porque além de fazer a consulta que eu fui, eu saí com um outro agendamento. Só precisou dela preencher meu nome no papel e eu levei na recepção e consegui marcar, entendeu? Então eu falei assim, diante de tanto sofrimento, né? Porque ali é um horror, né? Do sofrimento das pessoas, eu saí dali feliz, sabe? De poder ser agraciada, né? De sair, assim, na próxima semana eu já vou para outra consulta. Então, assim, foi sair realmente rezando. Fui tomar o ônibus e saí rezando hoje de lá, de gratidão mesmo pelo que aconteceu. E essa semana eu fiz aquele exercício de varrer a calçada do vizinho, viu? Olha aí que legal. Quando quando você falou, porque eu estou no meio de dois vizinhos, né? O que varre está doente, e o que não varre desce para a minha calçada. Eu falei, então agora eu vou ter que fazer a minha parte, né? E foi super bacana. Mas olha E só, a- Sueli, o seu depoimento, você falou, mas não sei se você observou, que a atitude que você teve para com os seus vizinhos e que você se dedicou de uma forma ou outra, Deus, forças superiores, também te beneficiou no momento que você precisava. é, Se você, mas nada é é, por acaso, mas tudo parte de você, que é dando que se recebe, pensa nisso que você acabou de falar para gente. Eu é, acredito que você construiu esta situação de acolhimento. Como você é. fez de boa vontade, com amor, com caridade, um momento em que você precisava a espiritualidade, Deus colocou uma pessoa boa para te atender. É, você me desculpe de fazer uma colocação, mas eu gostaria até de te fazer uma pergunta com relação. Essa semana eu fui assaltada aqui na minha casa e eu perdi R$ 4.500 assim de bobeira, entendeu? Aí hoje eu estava ouvindo uma palestra, então estava falando assim que a gente resgata coisas que a gente fez do passado, né? Porque aquilo que a gente fez de errado, de alguma forma, a gente tem que ter o acerto. Você acha que uma atitude dessa pode ter sido um acerto de vidas passadas? Eu acho que não. Primeiro que Não, não é, acho que não. primeiro que não é uma cifra impagável. É uma perda hoje de uma quantia que te faz falta, mas não acaba com a sua vida. Muita falta. É, Mas ela não muita acaba com a falta. sua vida, ok? Ela te coloca em condição mais difícil, só isso, né? É, Por outro lado, né, existe o orar e vigiar, né? Por algum momento houve uma brecha. Essa é, brecha, muitas vezes, ela não está sobre a proteção da sua casa, mas sim da lei da atração. Muitas vezes, ah, seus pensamentos, as suas atitudes negativas podem ter atraído esse ser, que é o bandido, a não pular na casa do vizinho, mas pular na sua, tá? Então, infelizmente foi aqui em casa mesmo. as suas orações, a sua fé no bem, tá? Faz com que,
muitas vezes, no plano espiritual, essa pessoa passa na rua, pula no vizinho, mas não pula na sua, ok? Tá? Existe a questão da matéria também, é lógico, né? Tranca a porta, né? Porque tem certas coisas que você não observou, mas É, o mas marido às vezes observou e entrou porque houve uma facilidade, que é uma coisa da matéria. não. Mas eu vou falar rapidamente para você o seguinte: precisei passar pelo pronto-socorro do Mário Gatti no domingo passado. Quando foi na segunda-feira, eu recebi um e-mail, um WhatsApp de uma pessoa descrevendo, porque tinha dado uma alteração no exame meu, e a pessoa exatamente com todos os meus dados, meu endereço, o exame que foi feito, tal, né? E como que essa pessoa conseguiu, e com o logo do Mário Gatti, entendeu? E eu fui na boa fé, porque como eu não estava com condição de sair, eu pedi para o motoboy trazer, porque eu tinha opção de buscar ou o motoboy trazer. E foi esse motoboy que praticou esse delito comigo aqui, entendeu? Pois é o orar e vigiar da matéria, que é isso que eu te falei, né? Muito cuidado com Uhum, seus dados, muito cuidado em abrir a porta, quem são essas pessoas, etc. Que é o vigiar da matéria. Mas uhum. também tem o orai, que é do plano espiritual, tá certo? É preciso que você também fortifique esse lado, ok? E agora eu vou dar uma dica para você com relação à prosperidade. Lembra que eu te falei que a gente tem que entrar num eixo de prosperidade? Sim. Uhum. Enquanto para você ainda tiver a dor no seu sentimento da perda, então vai demorar para você recuperar esses R$ 4.000. Mas se você parar para pensar, olha, observe o que eu vou falar. Se essa pessoa pegou os R$ 4.000 que precisava, era suado, era um dinheiro seu, que você juntou, e ela teve a oportunidade de pegar, então deseja essa pessoa que faça uso, fruto para o bem do que ela pegou. E entrega para a justiça divina. E aí você muda, você pensa o seguinte: ele não me roubou, eu doei esse dinheiro para ele. Porque eu tenho certeza que se isso me foi tirado injustamente, Deus vai me trazer outra oportunidade. É, mas o Eu tenho relatos da minha vida que agora não dá nesses minutos para contar, mas eu Uhum. já tive perdas de valores altos. Na mesma semana me apareceram dinheiro que eu nem imaginava, ok? É, Só que a gente tem mas, que ter esse desapego da matéria também. é, Mesmo quando faz falta, mesmo quando faz falta. Porque quando você, nesse sentido, não fica clamando essa injustiça, tá? Porque é isso que faz essa atração. E se você observar, muitas vezes, a perda desses R$ 400 é porque você já tinha um pensamento de outro assunto lá atrás que você achava que era injusto e que você muitas vezes foi alimentando, ok? Então, uma dica, eu não estou falando que isso aconteceu e que eu estou certo. Eu estou falando para você, pense assim, tá bom? tá Ele bom. fez, tirou, sim. Deus é maior. Ninguém está fazendo nada no oculto. Ele também está sendo assistido. É, Ele trouxe dificuldade na sua vida, então ele está gerando um karma para ele. uhum, Você que perdeu é um karma seu? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas quando você entrega a justiça divina, pronto. Não desejo mal a essa pessoa. Tomara que ela use bem o meu dinheiro. uhum, E você pede a oportunidade de recuperar esse dinheiro. Se você está com esse sentimento, sem agora raiva, vingança, tá? Eu tenho certeza que o universo vai te trazer rapidamente. Agora, se você ficar, nossa, me fez falta aquele dinheiro, aquele filho da mãe vai pagar o que fez, eu quero que tenha desgraça na vida dele, que ele morra com a na mão da polícia, isso e aquilo. Infelizmente, o universo não vai contribuir para você agora, enquanto você estiver nesse estado espiritual. Uma dica, tá? Então você eu precisa sair consegui, desse estado espiritual agora, imediatamente, por mais doloroso que é. eu sei, mas eu consegui fazer a oração do perdão no Evangelho no Lar, que eu faço toda semana. Eu fiz e fiz a oração do perdão para ele. Eu fiz isso, E está entendeu? dando certo, porque você já foi bem acolhido no hospital. Pois é verdade.
é verdade. Porque Então, né, uma consulta médica hoje em dia é um tesouro, né? Principalmente no SUS, né? E digamos eu, que você graças não a Deus, tivesse sido atendida no SUS e você não tivesse sido roubada, às vezes você estaria utilizando esse dinheiro para gastar exatamente com isso. Então, é, tá vendo que é, as nossas atitudes é que criam essas possibilidades, tanto positiva quanto negativa? Quem cria somos é, nós. é verdade. Existe o karma, mas existe atitudes nossas. Então a gente já está Hum, colhendo o que a gente está plantando. Então, se a gente planta aquele sentimento de perda, de vingança, tá? Eu falei em algumas semanas passadas. Então, Sueli, se você está lá no Facebook, pega alguns vídeos anteriores e assiste, tá? hum. Nós É, aqui, entrar no grupo eu consigo? lá no É, eu Facebook, entrei. chama Grupo Rir. Aonde você clicou no link, É, tá lá. Você entra lá no Facebook. Você vai ver os vídeos tá. passados lá. Que eu Ah, falo? tá. A gente aqui fica se enganando, nós nos trapaceamos, a nossa consciência. A gente diz que Aham, quer justiça, mas no final a gente não quer justiça, a gente quer vingança. é. Eu quero ver aquele cara preso, que a polícia bata nele, tá vendo? Então, quando a gente tem esse pensamento, ninguém do bem vai te ajudar. Uhum, Nenhum anjo, Deus, ninguém vai contribuir com você. Por quê? Porque mesmo o bandido, com essas péssimas atitudes, ele também é criação de Deus. Ele também é. é filho. Hum, Está no caminho errado, mas ele também é filho. Agora, o momento em que você não pensar assim, você vai ver que essas coisas, esses obstáculos que vão acontecer, tá, pela sua vida, primeiro, você já vai atravessar facilmente. Você não vai marcar rancor com isso. uhum, Segundo, tudo vai se tornar mais fácil e esses tipos de incidentes serão cada vez menos impactante e recorrente. Então vão acontecer menos. Aí chega no momento que nem a Maria Magna, só coisas boas estão aparecendo, só Ah, coisas é. boas. Por que que só É está uma coisa aparecendo boa. coisa boa? Porque, É. é. em primeiro lugar, ela está emanando coisa boa. Uhum. Uhum, Então, ela está colhendo o que ela está jogando. Então ela Uhum. está jogando no universo. Eu já sou agradecida, nossa, quanta coisa que eu tenho, E ela quantos não amigos novos que estragar eu isso aqui. fiz, né? Não é assim, Maria Magna? Isso. Aí falou, pô, nem esperava ganhar mais isso, tá vendo? Olha só agradecimento, ó, só agradecimento. Então, o que que o universo está trazendo para ela? Felicidade. Se ela fica assim, nossa, que coisa ruim, que notícia horrível, tomara que o cara pague por tudo que fez, eu quero que ele se dê mal, tá vendo? A hora que você tá vendo, a sua vida tá, ó, Tá caindo. tá caindo. Não estraga o seu interior. É Sueli, né? é. É, Muito Sueli. obrigada. Não Obrigada, estraga o seu viu? interior. Você É, fica igual o Caio falou, tá bom? Porque senão vai, tá chega bom. doença, chega outras coisas. Pior, É, tá? Tá bom? Tudo tá de bom. bom, tá bom? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, ele contribuiu bastante É, aqui, ó, tá vendo? Hablar, é, falar, também faz parte do é, tratamento, tá? Quando a é. gente põe para fora, a gente precisa muitas vezes comentar com pessoas que a gente nem conhece. É. Mas eu tenho evitado de falar, sabe? Eu tenho evitado mesmo de falar, mesmo porque eu fico muito sozinha, né? Então eu não tenho, eu converso com meus gatos aqui o dia inteiro. Mas eu voltei feliz hoje do hospital lá por ter conseguido, né? Não assim desmerecendo todos, porque todos que estavam ali com muita necessidade, mas Se você cada um tem conseguiu, um porque momento. foi permitido a você. Essa É, graça é só é, sua. é, isso mesmo. Que Ah, você esse continuou no encontro é estudo. todas as quarta-feiras? Todas as quartas. E olha só, hoje você viu o link. Hoje você teve voz. Hoje você falou. Pois Tá é, vendo que uma coisa verdade. atrai a outra? Uma coisa. Tá vendo? É, é, verdade. Muito obrigada, viu? Quarta-feira estou aqui de novo. Ótimo, que maravilha. Seja bem-vinda, sempre que você quiser, Boa tá bom? noite. Tá, boa Oi. noite a todos. Silvana, boa noite, Silvana. Você quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Boa noite. Não, a aula foi maravilhosa. Nossa, É. você tem que ser palestrante em centro espírita. Já foi convidado? Eu já fiquei, já. Na verdade, minha mãe era kardecista, já participou muito, né? Mas eu, assim, comecei a falar coisa de uns 10 anos, né? Para cá, né? E mais intensamente nesses últimos 5. A questão só que eu ficava em casa espírita, né? Eu não ficava na internet. Isso aqui para mim é uma novidade agora.
também. E a pessoa aprende, né? Você falando, como é que se diz? Ela se concentra, né? É. Tem gente que vai palestrar, você foge, Mas né? isso que eu acho legal desses encontros, tá, Silvana? É que assim, não é que eu tô falando a verdade, é que eu cutuco coisas que estão dentro dos nossos íntimos. E a gente é que, na verdade, começa a consertar, porque cada um é de um jeito, né? Então a sua verdade é só você sabe tratar, né? A gente só fica exaltando, né? Tocando nesse sentimento, naquela atitude, naquele valor, naquela crença, né? E aí você fica olhando para aquilo. Tá vendo que se isso fez bem para você, Silvana, de alguma forma você já está fazendo a reforma íntima, Sim. não é? É maravilhoso, né? Eu gosto. Eu tenho uma coisa assim, que eu trabalho como técnica de enfermagem, né? Ah, que legal. E é cuidadora, né? Só que eu sou Uhum. técnica. E daí eu sou muito, como é que se diz? Eu trabalho bem. Se a pessoa tá precisando disso, daquilo, eu vou ali, entendeu? Não faço assim por cima, né? E onde eu trabalhava, tinha mais pessoas que revezavam comigo, mas não ficava de acordo como eu queria, né? Sempre tinha falhas. E eu falava, ó, colega, tá acontecendo isso. E tem gente que não quer saber, né? Quer trabalhar, quer ganhar o seu salário e não quer que ninguém chame atenção, né? Exatamente. Olha só, todo mundo, como eu te falei aqui agora há pouco, né? Todo mundo tem o seu momento de oportunidade da sua caridade, em qualquer que seja a profissão. Pode ser faxineiro limpando vaso, ok? No entanto, quem mexe com a vida das pessoas como você mexe, tem uma vantagem maior, tem uma oportunidade maior de trabalhar na caridade e na luz. E aí, eu sempre às vezes aconselho. Tem gente que fala assim: ah, eu vou para a área de saúde, mas você vai por vocação ou por interesse financeiro? Ah, interesse Pois é. financeiro. Não vá, não vá. Porque aí você vai fazer o contrário. Em vez de você criar aquilo que a gente chama de Dharma, né, que são créditos no bem, você vai criar karma, porque você vai tratar as pessoas de forma ruim, as pessoas necessitadas. Então você vai gerar karma para você, Sim. né? E no seu caso, nesse sentido, você tem grande oportunidade. Então, quando você olha o ser humano em primeiro e o dinheiro é uma consequência, então você está produzindo karma. Quando você só pensa no dinheiro, eu ganho muito pouco para cuidar desse velho, então você está produzindo karma agora. Tá vendo? É. Exatamente o que você falou. Mas não se aborreça com os colegas, cada um está na sua Não, trajetória. só o que que deu? Daí começou a fulana a falar de mim, o Beltrano a falar de mim, e eles eram os santos, né? E aí quando vinham me perguntar, eu falava o que eu realmente era, né? E daí mandaram todos embora. Daí levaram o velhinho para casa de repouso, né? Hum. E o velhinho tá lá agora porque não queria ir. Ele é um médico aposentado, tem 82 anos e tem Parkinson, e é cadeirante. Aí eu vou lá visitar ele 2 vezes na semana, eu vou lá visitar ele sempre, né? A única da turma que foi até agora. E os filhos, agora visito porque a casa pede, mas os filhos na casa dele mesmo visitavam uma vez por mês, a cada 6 meses. Filhos médicos, dentista, sabe? Então eu tenho assim pena dele. Aí o filho, sei que a gente até eu briguei com o filho porque ele foi grosso comigo, daí ele falou assim, eu vou proibir você de ir lá visitar meu pai. Eu falei, não, disso você não proíbe, não. Eu falei, vai deixar ele lá largado sem ninguém visitar? Eu vou visitar ele. Aí eles deixaram, né? Eu vou lá visitar ele 2 vezes por semana. Eu não quero nada, só vou lá, sabe? Oferecer minha atenção para ele. Às vezes ele não consegue comer, eu ajudo. Só que assim, Isso. como eu sou muito, muito cuidadosa, o que está acontecendo? A moça veio dar remédio para ele no copo. Eu falei assim, olha, no copo não pode dar, porque pode dar broncoaspirar, é só na garrafinha com canudinho, né? Porque um pouquinho mais do líquido, como ele tem parte de deglutição mais lenta, ela já não Sim. gostou, sabe? Eu falei para minha irmã, qualquer dia nem aqui eu vou poder vir mais, porque elas não vão gostar, né? Que eu falei para ela que não era para dar. Mas eu não estou errada, sabe? Só quis mostrar que elas não conhecem ele ainda, né? E já deu, a guria não gostou. A diferença que você tem que falar para as pessoas é o seguinte, né? Entre o que deve, como é que você faz, faz com cuidado com a pessoa, faz com amor, faça com boa vontade. Eu tenho relatos de pessoas, gente, por incrível que pareça, Silvana, às vezes esse senhorzinho de idade do outro lado pode se tornar um grande amigo espiritual depois. Eu já Nossa, vi Eu ele já é vi muito pessoas que devoto. se tornaram até guias de gente É, encarnada, porque no momento
da sua velhice, do seu desencarne, ele elegeu a cuidadora muitas vezes e não a família. É. E depois da morte, ele acompanha a pessoa, porque ele também quer retribuir todo o bem que ele recebeu, né? Então é um trabalho maravilhoso, Silvana. Se você sabe lidar com as pessoas com dignidade, com respeito humano, Aí eu digo perfeito. assim, às vezes você vai pedir para ajudar, ó, isso, a pessoa leva mal, mas é que você tá com aquele teu excesso de... Aí a mulher fala assim, eu já sei, você cuida muito bem, cuidava muito bem dele, mas não se preocupe, ele vai tomar no canudinho, mas aí no outro dia tá fulana, a outra lá, dando no copo. Aí eu não falei nada, né? Paciência, né? A gente tem que ter paciência. É? Só não crie isso, só não crie no seu coração, exatamente, né? Raiva, não, ok? Você Não. já está no bem, só não muda a sua sintonia. É. Olha, não faça assim, coitado do vovô, né? Vai orientando, que aí É, eu também falo você para está ele. fazendo bem, você também está É. mostrando, está tentando despertar aquela pessoa endurecida, certo? Sim. Mas também é a nossa trajetória. Que ótimo. Olha, dá mais 2 horas para a gente falar aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou, Silvana, mas assim, traz Obrigada. para a próxima quarta-feira, a gente continua, né? Esses casos, tá? Maria Magda também, Sueli, tá? Eu sei que é legal vocês escutarem, mas eu tenho certeza, vocês têm muita coisa também para falar, tá? E a hora que vocês começam a falar, você vai ver que o tratamento vai acontecer, né? Então, essa parte que a gente entra faz bem, mas tem essa também, esse exercício. É, Ou a respiração que a gente fez no começo, sabe? Então, sim. assim, precisamos ouvir, precisamos falar, precisamos ouvir, precisamos falar. Tá bom? Obrigada. Gente, muito obrigado. Foi maravilhoso hoje. Então, eu desejo a todos vocês um ótimo descanso. Vocês tenham um restante de semana abençoada e um maravilhoso final de semana e tem aí, né, um feriado, né? Cuidado só aí com bebida, né, com egrégoras ruins, né? O pessoal nas festas acaba tendenciando a coisas negativas. Se protejam espiritualmente, né? E vamos aproveitar aí o nosso tempo aí de descanso, tá bom? Então, fiquem todos na paz. Muito obrigado. E depois, quem quiser, assiste lá os vídeos que estão lá no Facebook, tá bom? Beijo para todos vocês. Boa noite.